Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Danilo e nós vamos fazer agora uma aula de função do primeiro grau, a função quadrática. Só que essa aula vamos dividir em duas partes, então hoje vai ser a parte 1, né? Então nós vamos falar de função do segundo grau, ou simplesmente conhecido como quadrática. E essa é a parte 1. O assunto é bem extenso. Nós vamos dividir em duas partes. Bom, a primeira coisa que a gente vai apresentar é que a função do segundo grau, ela pode ser escrita como f de reais em reais, né? Definida por, olha só, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais e o a sendo um número diferente de zero. Então vamos lá. Lembrando, esse cara aqui é o contradomínio, são os valores que o y pode assumir. Esse cara aqui é o domínio, são os valores que o x assume. F de x, se você preferir, você pode chamar de y, eu particularmente prefiro, mas depende do texto, tá? A, B e C são números reais, o C pode ser qualquer número real, o B pode ser qualquer número real e o A pode ser qualquer real, exceto o zero, tá certo? Bom, o que é importante a gente saber de início, a primeira coisa que a gente vai analisar, primeira interpretação, o gráfico. Como é o gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática. O gráfico dela é definido como uma parábola, é uma curva, tá certo? Então, essa parábola pode se apresentar de duas maneiras, tá? Mas no momento agora a gente vai analisar os elementos dessa parábola, tá vendo? Isso é a parábola. Primeira coisa, tem um ponto nessa parábola que a gente vai estudar também mais para frente, com muita intensidade, que é o chamado vértice da parábola, que a gente diga para a letra V. Esse cara é o vértice da parábola, tá? E exatamente pelo vértice nós temos um eixo, que ele não aparece, né? Ele é invisível, só quando você traça ele, chamado de eixo de simetria da parábola. Então, o vértice tem uma característica muito importante. Sobre o vértice passa uma linha que divide a parábola em dois ramos. Isso aqui são os ramos da parábola. E se você dobrar uma na outra, elas se encaixam perfeitamente. Então o vértice é exatamente a intersecção do eixo de simetria com a curva da parábola. Tá certo? Então essa é a primeira interpretação nossa, o gráfico, né? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta figura de características geométricas e vamos colocá-las no plano cartesiano. Então você vai ter que imaginar agora uma coisa. Cada elemento dessa parábola, se você colocasse uma lupa aqui para ver, você enxergaria infinitos pontinhos, um grudadinho no outro. Tá certo? Então agora nós vamos interpretar como que esses pontinhos da parábola se localizam no plano cartesiano. Tá certo? Então nós vamos mudar de página. A vantagem de você ter uma aula gravada é que você pode pará-la para anotar ou para rever alguma coisa, tá certo? Então, vamos mudar aqui. A segunda análise que nós vamos fazer são dos parâmetros. Como assim parâmetros, professor? Nós vamos analisar o que o A, o B e o C fazem. Parâmetros da função do segundo grau. Então, se você tem aquela função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, o que cada um faz? Então, o primeiro que nós vamos analisar é o a. Não é isso? Então, o termo a. O que o termo a faz? Muitos de vocês já devem analisar, já devem saber. O a é responsável pela concavidade da parábola. Então, você vai ter um a positivo
concavidade é voltada para cima, tem esse formato. E se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Encare a concavidade como um buraco, né? Então, o buraco está voltado para cima ou voltado para baixo. Então, quem define isso é o A. Ah, professor, mas o A não pode ser zero? Falando, em hipótese alguma. Se o A for zero, a função passa a ser uma função do primeiro grau, não tem termo, não tem variável ao quadrado. Tá certo? Então, o termo A, ele é responsável pela concavidade da parábola. Não esqueça disso. O termo B, esse é um pouquinho mais chatinho de ser analisado. O termo B, ele vai te dizer qual é a parte que a parábola corta o eixo Y. Né? Então vamos ter que colocar assim, ó. Parte que a parábola corta o Y. Como assim parte? Nós vamos dividir a parábola em 3 partes, tudo bem? Observe aqui. Ó. Esse pontinho que nós vimos é o vértice, tá bom? Então você tem a parte que decresce, você tem o vértice e tem a parte que cresce. Tá certo? Vamos fazer o desenho aqui. Ó. Então, imagine isso. Aqui é o vértice, não é? Então você tem aqui o que nós chamamos de parte decrescente. Deste lado você tem a parte que cresce, que é a parte crescente. E aqui você tem o vértice. Então o valor do B vai te dizer em qual parte a parábola corta o eixo Y. Né? E que parte vai ser essa, Danilo? Se corta no vértice, se corta na parte decrescente ou na parte crescente. Então, bastante cuidado com o termo B, que é o mais complicado. Tá? Então, ó, eu vou trocar a folha e vou explicar algumas situações para vocês. Vamos lá? Sobre o termo B, gente. Vamos analisar o termo B. Imagine a situação em que o B é zero. Tá bom? Se o B for zero, a parábola vai cortar o eixo Y no vértice. Tá? Como assim, professor? Assim, ó. Desse jeito. Seja com cavidade para baixo ou com cavidade para cima. Tá vendo? Esse pontinho aqui, ó, é o vértice. Beleza? Então, se o B é zero, a parábola corta o eixo Y exatamente no vértice. Beleza? Ok? Bom, e se o B for positivo, o que é que vai acontecer? Se for positivo, vai cortar na parte crescente da parábola. Entende? Então, se você tiver uma parábola aqui, ó, vamos dar uma olhada? Bastante atenção para entender isso, hein? Parte crescente. Então, nós podemos ter, por exemplo, um desenho assim, ó. Com concavidade para cima, ó. Aqui é o vértice, tá vendo? Então, aqui a parábola cresce. Agora, exatamente aonde ele corta, eu não sei. Eu sei que é na parte que é crescente. Né? Ou ainda, se a concavidade for para baixo, pode ser algo mais ou menos assim. Ó. Olha só. Tá vendo? Aqui é o vértice. Então, tá percebendo que ela corta na parte que cresce. Então, essa é a jogada do termo B. Né? E olha, às vezes muitos de vocês estudaram aí em material apostilado, os diferentes, e não é todo material que traz essa informação aqui não, hein? Então, bastante atenção com o B. Seguindo, nós vamos ter agora o B negativo. E aí, se o B é negativo, corta na parte decrescente da parábola. Né? Parte decrescente. Então, uma situação que você pode analisar seria algo mais ou menos assim. Ó. Olha lá, com cavidade para cima. Você tem aqui indicando o vértice. E essa parte é a parte decrescente da parábola. É exatamente onde corta o eixo Y. Então, nós estamos analisando onde corta o eixo Y. Olha lá. Tá vendo? Então, ela corta o eixo Y onde? Bom, exatamente eu não sei, mas é na parte que decresce. E independente da concavidade, se você olhar para cá,
isso também vai acontecer. Vai cortar na parte decrescente. Então você pode ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Olha só, tá vendo? Aqui está o vértice. Percebe que aqui a função cresce e ela vai cortar o eixo Y exatamente na parte decrescente. Ó, cuidado, já vi aluno experiente que já estudou direitinho se confundir com isso. Então vamos lá, mais uma vez. O A define a concavidade sendo para baixo ou para cima. Dá licença que eu vou tirar isso aqui. Olha só. O A determina a concavidade para baixo ou para cima. Se é positivo é para cima, se é negativo é para baixo. O B mostra em que parte a parábola corta o eixo Y. Então nós dividimos a parábola em 3. A parte decrescente, a parte crescente e o vértice. Então, de acordo com o valor do B, você vai ter uma parte de cruzamento. Então, olha lá. B igual a 0 corta exatamente sobre o vértice. B positivo, a parábola corta na parte crescente, né? Parte crescente, sendo concavidade para cima ou para baixo. E o B negativo vai cortar a parábola na parte decrescente. Legal? Então nós vamos seguir. Então nós estudamos o A, estudamos o B e agora vamos ver o que acontece com o termo C. O que o termo C faz? Qual é a responsabilidade do termo C? Bom, então o termo C... O termo C é exatamente o ponto exato onde corta o eixo Y. É onde a parábola corta o eixo Y. Uma vez que, para cortar o eixo Y, o x é 0. Então ele sempre vai cortar no ponto 0 e C. Tá certo? Então, esse C aqui é o da parábola. Então, ele vai dar com precisão onde corta o eixo Y. Então, você pode trocar o x por 0 ou simplesmente olhar para a parábola e falar, opa, esse termo C é 7, então é onde corta o eixo Y. Tá certo? Então, com isso, nós fizemos a primeira interpretação, que foi a do gráfico, e a segunda interpretação dos parâmetros. Tá certo? Agora, a próxima análise que a gente faz são das raízes. Raízes. Qual que é a interpretação das raízes? É onde a parábola corta o eixo das abscissas, o eixo X. Então, como consequência, você vai ter do tipo Y ou f de x igual a 0. É sempre o contrário, né? Porque se corta o eixo Y, o x é 0. E se corta o eixo x, o y é 0. Então você vai ter isso aqui. Ó. F de x igual a 0, então você vai ter ax² mais bx mais c igual a 0. Diante desse cenário, um dos caminhos mais comuns é a gente fazer o delta, que é b² menos 4ac. Não é isso? Então, as raízes serão menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, uma raiz é menos b mais raiz de delta. E a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá certo? Essas são as duas raízes. Né? Então, é aqui que ele vai cortar o eixo x. Tá certo? Importante ressaltar algumas coisas que já foram estudadas. Por exemplo, a soma e o produto de raízes não custa colocar uma observação nesse item 3. Coloque aí, obs. Qual que é a soma das raízes? Lembra ou não? Soma das raízes da equação do segundo grau. Soma das raízes é menos b sobre a. Tá certo? E o produto das raízes? Quem é o produto das raízes? O produto das raízes é c sobre a. Beleza? Caso seja necessário, isso aqui é uma coisa que já foi estudado na frente 2, mas não custa rever.
Bom, diante desse cenário, o próximo tópico que a gente vai analisar, pelo menos as coordenadas agora, é o vértice. Então, o vértice de uma parábola tem uma coordenada XV e YV. Cara, isso aqui é cobrado pra caramba, tanto que eu vou só citar agora e na próxima aula a gente vai aprofundar. Qual é a regra da fórmula do x do vértice? O x do vértice é menos o b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Bastante atenção a isso. Tá certo? E como eles são pares ordenados, também, se você quiser, você pode fazer de outro jeito. Ó. Outra maneira é você usar o par ordenado, ou seja, você faz, como você tem a função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, se você fizer f do x do vértice, você vai ter o y do vértice. Né? Então, às vezes, fica mais fácil fazer dessa maneira. Né? Isso aqui dá exatamente o y do vértice. Ou seja, se você achar que fazer o delta às vezes pode ser trabalhoso, você pega o x do vértice e substitui na função. Substitui na função. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos fazer um exemplo. E esse exemplo consiste em construir um gráfico. Vou dar essa função aqui, f de reais em reais. Definida por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, eu quero construir esse gráfico, ter uma noção de como funciona. Então, antes de qualquer coisa, o A vale 1, o B é menos 5 e o C vale 6. Então, lembrando que o A é responsável pela concavidade, então ela tem uma concavidade para cima. O B negativo, ela corta o eixo Y, corta Y na parte decrescente, certo? E o C é onde exatamente corta o eixo Y. Então, corta Y em 0 e 6. Muito bom. Então, diante disso, com essas informações, uma das regras que a gente vai fazer é achar as raízes dela. E para achar as raízes, você iguala a 0. Né? X quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, vamos achar as raízes. Esse delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, esse delta dá 25 menos 24. Tá certo? 25 menos 24. Aí, depois disso, você continua e faz menos b, então é menos 5, mais ou menos o raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a. Então, achamos as duas raízes. 5 mais 1, 6 por 2 dá 3. 5 menos 1, 4 por 2 dá 2. Então, aqui ó, você já deve lembrar que é onde corta o eixo y. Tá bom? Onde corta o eixo y. Então, y não, x, desculpe, corta o eixo x. Onde corta o eixo y está aqui. Agora, nós vamos colocar as coordenadas do vértice. Tá bom? Então, vamos mudar a nossa folhinha. Coordenadas do vértice. 2, da construção do gráfico. Coordenadas do vértice. Vamos lá, x do vértice menos b sobre 2a. Então, nós teríamos
menos o b, que é menos 5, sobre 2 vezes o 1. Então, o x do vértice é 5 sobre 2, é 2,5. Tá vendo? E o y do vértice é menos delta. O delta nós já fizemos, é menos 1 sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, y do vértice é menos 1 sobre 4. Perfeito? Então, diante dessas situações, é possível agora ter uma ideia de nosso gráfico. De maneira bem inicial, tá? Não vamos aprofundar nada agora. Vamos dar uma olhada? Então, teríamos um gráfico que teria mais ou menos esse estilo. Talvez a gente não consiga fazer com escala, mas dê para ter uma noção bem interessante. Concavidade dessa parábola é voltada para cima. Teríamos algo assim. Vamos dar uma olhada? Vamos ver o que nós sabemos. Este aqui, ó, sabe quem é? Onde corta o eixo Y? É o C. Nesse caso é 6. Tá bom? Esse cara é o termo C. Esses dois carinhas aqui é onde corta o eixo X, são as raízes. Quais são as raízes que nós tivemos? O 2 e o 3. Esse outro ponto aqui é de extrema importância. Lembra que ponto é esse? É o vértice. Então aqui você tem um X do vértice e aqui você tem um Y do vértice. O Y do vértice é menos 1/4, tá aqui, ó. Que é menos 0,25, né? E o X do vértice é 5 sobre 2. Que você já vai começar a ficar esperto. 5 sobre 2 é 2,5. É exatamente no meio das duas coordenadas. Entre 2 e 3. Deu para ter uma ideia de como se esboça um gráfico? Ah, outra coisa. Tá vendo essa parte decrescente aqui, ó? Ela corta o eixo Y na parte decrescente, porque o B é negativo. Tá? Última informação da aula de hoje são as formas de escrever a função de segundo grau. Né? O último item foi o vértice. Item 5, formas de escrever a função de segundo grau. Olha lá, é a última. Formas de escrever. Então tem 3. Vamos lá. A primeira é a polinomial, que é a que a gente acabou de ver. Qual é a função polinomial? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Essa é a parte polinomial. Segunda parte que nós temos, essa aparece direto, tá certo? Que é a chamada forma fatorada. Só que ela tem um problema. Para você usar a forma fatorada, você tem que ter as raízes. Ah, professor, e se não tiver raízes? Vai estar fora. Não dá para usar. Então, olha só, se você tiver um desenho aqui, ó, x, y, e aí você tem uma função de segundo grau qualquer aí, tá? Estou desenhando uma aqui, mas pode ser de qualquer jeito. Ó, raiz 1, raiz 2. Então, esta pode ser escrita como f de x igual, atenção, hein? A que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Atenção, atenção, essa aqui é importante pra caramba. Quem que é esse A? Pô, esse A é uma constante que você vai ter que achar. Quem é R1 e R2? São as raízes. Você tem que ter as raízes, tá? Se não tiver raízes, meu filho, não faz a forma fatorada. Com essas duas você resolve sim 99% dos problemas de vestibular. Agora, de vez em quando, o cara cria uma armadilhazinha, que é um rodapézinho de livro que eu vou passar para vocês aqui, tá? Então, lembramos, forma fatorada só dá para fazer com as raízes. E a terceira é o que nós chamamos de forma canônica. Tá? Qual é a forma canônica? Bastante atenção. A forma canônica você vai precisar do vértice para fazer. Se não tiver o vértice, não sai. E a forma canônica é dada por essa regrinha aqui, ó. F de x é igual a que multiplica
x menos o x do vértice mais o y do vértice. Então, se você tiver as coordenadas numéricas do x e do y do vértice, você põe aqui, né? Vamos pôr aqui quem é xv, yv, são as coordenadas do vértice. Bom, então veja, isso aqui é um rodapé de livro. É possível que nessa aula, como ela está bem completa, tem informações que vocês ou não se lembrem ou às vezes até nunca viram. Então é interessante você anotar tudo no caderno. E todas as dúvidas que você tiver, você pergunta para mim na live. Beleza? Então essa foi a primeira parte. O assunto ainda não acabou, tem bastante coisa para ser feita, tá certo? Na próxima semana eu sigo a partir dessa última coisa que foi as formas de escrever a função de segundo grau, a função quadrática. Um abraço a todos e bons estudos.